Paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo. Neste segundo domingo do mês, privilégio para cada um de nós estarmos participando juntos da Santa Ceia do Senhor, dia 14 de dezembro de 2025. Que o Senhor tenha nos abençoado e nos concedido chegar até aqui e que possamos estar sempre reunidos nesse precioso santo nome. E somos gratos ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos juntos e que esperamos àqueles que também nos veem pela internet que esta breve meditação venha trazer edificação, conhecimento, melhor entendimento, a paz ao coração de cada um de nós, ao coração daqueles que não podem, por um motivo ou outro, estar nesse momento conosco, mas têm nos acompanhado através da internet. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família igualmente. Vamos orar ao nosso soberano Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu estás no teu trono de glória sentado, rodeado pelos teus santos anjos, Senhor, meu Deus e Pai, pelos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E somos gratos a Ti por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais um dia, poder estar pela manhã na Tua casa e agora reunidos com alegria e paz no coração, juntamente com esses Teus filhos, a qual o Senhor também tem concedido esta alegria de poderem estar reunidos para compartilharmos a Tua santa palavra, para agradecermos e testemunharmos do que o Senhor tem feito na nossa vida, também para buscar a Tua presença, o Teu socorro, a Tua providência, Senhor, meu Pai, a cada um de nós, a cada um dos Teus filhos, aos nossos entes queridos, aqueles que o Senhor tem amado com amor incondicional. Fica por amor e em nome de Cristo Jesus, com o Teu Espírito Santo, tocando ao nosso coração através da Tua mensagem, da Tua palavra. Que o Senhor possa se alegrar de mais este culto a Ti. Nós Te agradecemos, Te louvamos e Te pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Bom, uma semana se passou e, com certeza, o Senhor abençoou cada um desses irmãos e temos aqui ouvido e visto que o Senhor continua trabalhando em nosso favor, não tem desamparado nenhum de nós, e nós agradecemos a presença do Senhor. O nosso tema para a nossa breve e curta meditação tem por título Realmente Salvo. Então, com um ponto de exclamação, não é com um ponto de interrogação. Então, realmente salvo, o que significaria isso? Podemos obter uma resposta já diretamente no texto do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 24. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Com certeza, versículo conhecido de quase todos os cristãos, se não de todos. Assim está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Então, muito importante compreender os tempos verbais aqui apresentados nesse texto e em toda a palavra do Senhor, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, desculpe, ela não é inerrante, ela não tem falhas, não tem falta, não, nada lhe falta, e nós temos essa certeza de que tudo que aqui está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Por isso temos que aguçar os nossos ouvidos e buscar o entendimento que o Espírito Santo nos dá para entender o que nos diz este precioso texto. Muito obrigado. A patroa trouxe água. Já estava falhando a garganta. Estava conversando com alguns irmãos antes de iniciar. Então vamos louvar ao nosso querido e amado Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. Os hinos de número 151 e o hino de número 401. 151, 401. Hino 151 da harpa cristã tem por título Fala Jesus Querido. E é o que nós queremos, que o Senhor permaneça falando conosco através de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós.
dois, três. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, pela tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Sim, fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, fala-me suavemente, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, fala-me cada dia, fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, mais uma vez, fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Como é bom ouvir a voz do Senhor, atentar para o chamado do Senhor e ser obediente ao chamado do Senhor. Ouvir a tua voz. O Senhor nos ouve e nos atende.
quando buscamos a Ele em oração. É a nossa única forma de buscar ao Senhor, de nos conectarmos ao nosso Deus, é através da nossa sincera oração a Ele. E que Ele sempre fale ao nosso coração, como nós louvamos, sempre em tom suave, com alegria, e podermos ouvir a voz do Senhor e nos alegrar com a presença do nosso Deus ao nosso lado. Então, o nosso segundo hino, o hino de número 401, para louvar ao Senhor. Ele nos diz que Jesus voltará, Cristo voltará, e nós sabemos que os sinais cada vez mais se acentuam, porque assim está escrito, e cada um dos sinais se cumprem cada vez mais nos últimos tempos. E sabemos que Cristo voltará e devemos estar fazendo duas coisas que o Senhor Jesus ordenou: vigiai e orai. Amém. Então, vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Ele vai. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Aleluias. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. De novo. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Mais uma vez. Breve virá, breve virá. Sim, breve Jesus voltará. É a nossa alegria, é a nossa esperança viva, e ninguém poderá nos tirar essa esperança. E muito pelo contrário, o Senhor cada dia mais nos confirma que breve virá o nosso Senhor e Salvador buscar a sua amada igreja. Por isso, será um dia de alegria para todos aqueles que amam a palavra do Senhor, aqueles que têm a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador. E sabemos que esse dia virá e ninguém poderá escapar do que acontecerá neste maravilhoso dia para muitos, e com certeza de tristeza para também um número grande de pessoas que não creem em Cristo Jesus, não creem na palavra do Senhor. Por isso, vamos permanecer confiando e crendo nesta palavra santa. Que o Senhor esteja nos abençoando em mais esta semana que se inicia. O meu pedido de oração, evidentemente, vai para este novo nascimento que está programado para amanhã, um dia de alegria para cada um de nós, não somente para o nosso querido irmão Melvin, a sua esposa Renata, a sua filha Débora, e demais irmãos em Cristo ali no Brasil, tenho certeza, e demais familiares, mas que o Senhor esteja abençoando as mãos de cada um daqueles que vão estar ao redor da nossa querida irmã, e que
o nome do Senhor será glorificado, nós temos certeza, através de mais este nascimento. Não nos esquecendo que os, os primeiros momentos, evidentemente, são de ansiedade, de alguma preocupação, mas o Senhor está conosco e o Senhor estará em cada situação na vida de cada um de nós. Em mais esta semana que se inicia, uns com mais, com muitas e mais importantes decisões, outros com menos, mas o Senhor está juntamente com todos na vida de cada um de nós. Então, este é o meu pedido, o meu agradecimento, porque sabemos que o Senhor tem estado conosco. Vamos também ouvir com alegria os nossos irmãos que estão conosco neste momento. Paz, irmãos, boa noite. Agradecer a semana, graças a Deus eu consegui cumprir toda o que eu prometi para a empresa, trabalhar até o último dia, que foi ontem, né? Honrei o que Jesus Amém, Jesus. me deu, que foi Deus o abençoe. trabalho, né? Pude sair com a cabeça erguida e no final os chefes vieram falar que querem eu de volta, mesmo demorando um mês, então muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Reforçar o pedido de oração do pastor para nossa irmã Amém. Renata, que está chegando aí, mais um, que venha com muita saúde. E o meu pedido de oração vai ser para a equipe de bordo do avião, que eu vou estar amanhã, que Deus ilumine e mantenha a cabeça firme do piloto, copiloto, toda a tripulação de terra e do ar, porque Hum, voar não é uma coisa muito hum, natural para nós, né? Digamos assim. hum, Nós hum. preferimos o pezinho na terra, mas já que Deus deu a sabedoria para voarmos, vamos voar. Mas vamos pedir oração. A irmã lembra o irmão Roberto, que tem E proteger meu marido que está lá no Brasil, que se acidentou um pouquinho, mas já está bem, já está feliz e saltitante de novo, né? saltitante. E é Deus isso. Então, abençoe. muita gratidão por tudo, a Deus. Amém, Jesus. Amém. Muito grato, irmão. Nishimura Kyodai, yoroshiku onegaishimasu. Boa noite. Oh, Bom boa dia. noite. Oh, oh, 水戸の友達がやっぱしまだ連絡が来ないんで、やっぱ ah, りまだまだ回復が遅れてんじゃないかと。とりあえず年内はもう見守った方がいいかなと思ってます。少しでもお祈りをしながら、はい。良くなるようにお祈りお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。Irmã minha cunhada, irmã Maria, Boa noite, vosso bom dia pedido, para todos, a paz do Senhor. paz do Senhor. Meu marido, ele gostaria que eu orasse pelo amigo dele, de Sim. Mitô, Hum. que não temos notícia, não tem tido notícia depois daquele dia. Então, ele pede oração para que ele melhore, que ele tenha Amém. salvação, Amém, né? Jesus. Aleluia. E agradecendo por tudo, por todas as coisas. Ele estava direto gripado, né? E ainda bem que ele não teve tempo para ir no médico, né? Por causa do trabalho. Mas graças a Deus ele Deus não abençoe. tá. Não piorou o problema de bronquite, essas coisas não teve. Deus Parece abençoe. que não teve, Muito grato. por enquanto. Eu dei o remédio, eu também peguei gripe. Oh, E como eu Jesus. melhorei, eu dei a minha parte de remédio para ele estar tomando. Você acredita? Começou hoje, né? E Deus Amém. Você tem algum continue pedido? orando, Ah, continuamos orando por todos, né? Pelo amém, Jesus. Carlos, pela Harumi-chan, né? Que vai viajar Sim. amanhã, pela Renata, Sim, por amém, todos. Jesus. Ai. Amém. Muito grato. Muito grato. Deus abençoe, então. Irmão Melvin Santana. Amém, pastor. Amém, irmão. Graça e Graça e paz. paz. Amém. Pastor, realmente agradecer a Deus que foi fiel conosco até o momento. Ele é fiel o tempo todo, né? Aleluia. Com ele não tem problema. A gente acaba arrumando enrosco, né? Mas o Senhor, ele sempre é fiel. E muito agradecido a Deus por tudo isso. Aprove o Senhor que
protegeu, nos guardou, nos guiou até esse momento, em meio a viagens de trabalho e com algumas incertezas, mas tudo correu conforme o planejado. Amém, Jesus. Com a Renata bem, com o Lucas Glória bem. a Deus. Graças a Deus, chegou o grande dia, né? A Renata internou hoje, fez todos os procedimentos que tinha que fazer para fazer a admissão, tá tudo bem com ela, tá tudo bem com o bebê, ela já jantou, mandou aqui fotinho do jantar japonês dela aqui no hospital. E amanhã, às 9 horas da manhã, então, Luquinhas tá chegando, né? Glória a Então, Deus. o pedido de oração não teria como ser diferente, né? Em prol desse nascimento do Lucas, para o Lucas nascer com saúde e também manter a Rê com saúde, que ela possa ter uma boa recuperação, porque será uma cesárea, né? Então que o Senhor também esteja abençoando, né? Não só que o Lucas venha com saúde, mas também a recuperação da Rê pós-cirúrgica. Amém? Muito grato, irmão. Anderson de Almeida e Kiko Tamaro. A paz, irmãos. Paz, Senhor Jesus. Só mesmo agradecer pela semana que se passou, pela semana que está se adentrando. Nosso pedido de oração continua sendo ainda o mesmo, que Deus ajude ainda a Keiko, porque ainda tá um pouco difícil, que tá complicado um pouco o serviço dela, mas eu sei que Deus vai estender as suas mãos sobre a vida dela. Amém. Glória a Deus. E também pedir pela vida da Renata e o Luca, né, que tá chegando. Se Deus quiser, Amém, Jesus. nós estaremos aí se alegrando com os irmãos também. Kiko Tamaro. O pedido de oração é o mesmo, do Anderson, né? E agradecer, né, pela semana que se passou, né? Realmente uma situação um pouco complicado, mas, né? Graças a Deus, a semana já passou. Que Deus abençoe a semana que vai entrar, né? Só isso, só agradecer. Amém. Então, o Senhor esteja abençoando, ou estará sempre abençoando o trabalho das nossas mãos, evidentemente, mas carecemos e pedimos a presença do Senhor no local de trabalho de cada um de nós, né? Vamos ouvir também os irmãos que estão conosco, irmão Sebastião, a irmã Leia, a irmã Luzinete. Irmão Sebastião, irmão Leia, por gentileza. Primeiro, agradecer a Deus por fôlego de vida, né? Por mais uma semana que se passou, que nos abençoe, né? Sempre protegendo a quem dirige, a todos os motoristas, né? Que Deus esteja conduzindo a todos no seu trabalho sem acidente. Essas doenças, influenza, né? Que está voltando novamente a atacar as pessoas, principalmente as crianças, né? Que Deus tenha misericórdia e piedade de todos. E também continuo pedindo pelo visto, né, da Raíssa, do Samuel e meu, para que Deus esteja abençoando. Não está sendo muito fácil, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, amém. Soberano Deus. Irmão Sebastião, graça e paz. Graças e paz. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida, né, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela tua graça, pela tua bondade, pela sua misericórdia. Nosso pedido de oração é para que Ele venha fortalecer a nossa fé, fortalecer também nosso compromisso, né, perante a Deus, e que venha estar abençoando o ministério, abençoando a vida do pastor, da pastora, e de todos os pastores que estão aqui no Japão, na China, na Coreia, em todos os países afora. Deus venha estar acampando seus anjos ao redor e derredor para estar protegendo a cada um desses ministros, né? E pedir pelas nossas vidas, né? Que Deus abençoe, que Deus nos proteja e nos livre de todo mal. Esse é o pedido de oração. Amém. Agora, Samuel. Que Deus proteja a gente. Amém. Que dê tudo certo nesse negócio do processo também do visto agora. Amém. Que já vai dar. Aí só falta isso. Me quero pedir também que ele proteja minha irmã, que tá tendo um negócio que eu não sei que tá tendo com ela. E só. A Raíssa não tá. Amém, então. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Irmã Luzinete, por gentileza. Pai Senhor, Pai Senhor.
Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo cuidado dele, porque, graças a Deus, os exames do Rafael já deram muito bons essa semana, e se Deus quiser, em nome de Jesus, estamos crendo que na semana que vem ele vai ter alta para a glória do Senhor. Então, continuo pedindo oração por ele e também pela Renata, né? A gente continua orando por ela, pelo nosso país, para que o Senhor venha dar vitória, pelos meus pais. E agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Amém. Muito grato, irmã Neto. Senhor, continue abençoando. Irmã Mieko. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu também só tenho que agradecer a Deus por tudo e por todos. Ontem de emergência me chamaram para ir trabalhar. Tomei às 11 ainda, pós-plantão noturno, mas era para ir hoje. Então, ele já sabe melhor, né? E também acordei um pouquinho mais cedo para ir lá no Riguepan, que hoje teve concerto de Natal, como dar uma chegada. Ar da Graça. Ar da Graça. Só aparecer, só. Visita de médico. É muito bom. Em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor. Então, vamos, mais uma vez, buscar a presença do Senhor. Ó soberano e amado Deus, cada um desses teus santos que estão nos vendo pela internet, tem um pedido também dirigido a ti neste momento. E que o Senhor esteja ali visitando cada lar, cada família, abençoando a cada um dos nossos familiares que lá estão, os familiares de cada um desses teus filhos que também estão conosco neste momento. Ó Deus soberano, Deus fiel, Deus longânimo, tu sabes e conheces as necessidades de cada um desses teus servos. Tu sabes e conheces, Senhor meu Deus, o nosso ir, o nosso voltar, o nosso entrar, o nosso sair. E todas as coisas lhe estão sujeitas, Senhor meu Pai. Somos gratos a Ti por todos os Teus benefícios e todas as Tuas bênçãos. Continua acompanhando, Senhor meu Deus, a cada um desses Teus servos. Ó Pai amoroso, ao nosso irmão Carlos, que está distante dos nossos olhos, mas está presente no nosso coração. Abençoa-o ali juntamente com seus familiares. Alcança-os por tua graça, tua misericórdia e teu favor. A irmã Harumi, que estará indo para encontrar-se com seu esposo, que o Senhor ali guarda, protege, livra, Senhor meu Deus. Concede, Senhor meu Deus, uma viagem tranquila na tua presença, reconhecendo que dependemos inteiramente da tua presença, do teu cuidado, da tua proteção, do teu livramento. Que possam estar ali, guardados e protegidos, debaixo de tua mão forte e braço estendido, e estarem voltando a este país novamente, segundo o teu querer e a tua vontade soberana. E nada poderá impedir, Senhor meu Deus, que cada um de nós, os teus filhos, sejam por ti abençoados. Ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Keiko, continua abençoando este casal com todas as tuas bênçãos, ao Senhor meu Pai. Aos familiares do Anderson, continua alcançando aos familiares da Keiko. Por este local de trabalho da Keiko, entregamos em tuas santas e preciosas mãos, e o Senhor fará aquilo que nós não podemos fazer, e nenhum homem poderá fazer. Nós continuaremos confiando para que seja um trabalho adequado para a tua filha. No nome santo de Cristo Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos esta presença santa na vida deste casal. Igualmente, o nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, a sua esposa, a irmã Maria, que o Senhor esteja ali abençoando o lar, em todos os passos deste casal, também atendendo a súplica do nosso irmão Nishimura em favor do seu amigo, que não tem tido notícias, mas que passa por dificuldades de saúde, mas ele necessita e carece muito mais da tua salvação, que é em Cristo Jesus. Por isso, alcança o Senhor, meu Deus, com tua graça. Capacita-nos, Senhor, meu Pai, para levar a tua palavra na autoridade e no poder do teu Espírito Santo, e que nós te agradecemos, ó Senhor. Também pelo nosso irmão Melvin, a nossa irmã Renata e a nossa irmã Débora, e o Lucas, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem preparado para alegrar este casal, para alegrar os familiares e a cada um dos irmãos em Cristo, que podem estar participando indiretamente da alegria do nosso irmão Melvin, da nossa irmã Renata e da nossa irmã Débora. Continua abençoando o local de trabalho de cada um desses, ó Pai amado, assim como tem nos abençoado. Nós te pedimos a tua presença santa. Em favor do Samuel e da Raíssa, Senhor, meu Pai.
continue e permanece com eles na solução desta dificuldade, desse problema, mas que o Senhor, no tempo oportuno, dará a vitória e eles testemunharão, Senhor meu Deus, que foi o Senhor quem fez e não o homem, porque a honra e o louvor, a glória a ti pertence. Continua abençoando esses jovens, Senhor meu Deus, igualmente ao nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Leia, em todo o seu local de trabalho, no seu ir, no seu estar, no seu voltar, guardando-os, protegendo, livrando de todo acidente, todo perigo, todo mal. Igualmente aos nossos filhos, aos nossos netos, a minha esposa, a mim, permanece conosco, Senhor meu Deus. Por amor e em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos a tua presença santa. Ó Deus Pai, e que também aquele Senhor, dono daquele comércio, que o Senhor ali esteja abençoando, que possamos falar da tua palavra em tempo oportuno, ele possa reconhecer que nós não somos nada diante da tua grandeza. Por isso, fica com cada um desses pedidos aqui apresentados a ti, e o Senhor dará a solução segundo o teu querer e a tua vontade. Porque te agradecemos, te louvamos e te pedimos, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, visita cada lar e cada família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito grato, meus irmãos amados, porque temos tido esta alegria de poder estar juntos e nesta noite com a participação da Santa Ceia do Senhor. Vamos voltar ao nosso texto que vimos no início, que está no livro do apóstolo João, capítulo 5, versículo 24, e que é um versículo que nos diz verdades importantes. Assim está escrito. Então, na verdade, vos digo que. Já observamos que ele enfatizou para dizer que é algo que é realmente verdade. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É um tema um pouco polêmico. Alguns pensam de uma forma, alguns pensam de outra forma, mas eu tenho que seguir o que está nesse texto. Por isso, analisando na luz desse texto, na análise desse texto, nós podemos encontrar algumas respostas importantes. Então, vamos refletir um pouco sobre as verdades que o Senhor Jesus nos ensina nesses versículos, ou nesse versículo, ou nesse capítulo, que também são muito importantes. E que são verdades que nos garantem que a salvação é feita de forma eficaz e eterna. Então, estamos falando de um assunto que diz respeito a um período de eternidade. Não é algo que vai começar e vai ter um fim. Não. Então, ele começa e ele é eterno. E também esta salvação que há em Cristo Jesus é eficaz, é eficiente. Não precisamos nem tirar e nem adicionar absolutamente nada. Então, muitas vezes, algumas pessoas sem conhecimento real, não têm o devido conhecimento, ou algumas outras pessoas despreparadas, ou ainda pessoas mal intencionadas, têm conhecimento, têm algum preparo, mas são mal intencionadas. Então, elas procuram colocar obstáculos ou intermediários para que o homem encontre a salvação em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Então, sabemos que não precisamos de nenhum intermediário e também alguns colocam alguns obstáculos. Devido ao quê? Ao seu despreparo, ao seu desconhecimento do que o Senhor Jesus diz, não somente neste versículo, mas em alguns outros versículos sobre a salvação e a vida eterna do cristão. Então, muitas pessoas, até com boas intenções, se assim podemos dizer, né? Eles tentam melhorar o evangelho. E, se tentar melhorar o evangelho, com certeza
não vai ter sucesso nenhum. Com isso, eles acabam se esquecendo do principal e do essencial do Evangelho, que é o poder da palavra de Deus para a salvação. O poder da palavra de escrita, do poder da palavra de Deus, já é o suficiente. Não tem como melhorar o Evangelho. Podemos mudar a linguagem apenas, mas não podemos alterar nenhuma vírgula, nenhum tio, nada da palavra de Deus. Então, pessoas que muitas vezes aparentemente com boas intenções, mas não tem como. O Senhor fez, escreveu, ou o Espírito Santo capacitou alguns homens para escreverem a palavra de Deus, e ela é completa. Mas nós também devemos nos lembrar que, se pregamos a palavra com clareza, não é o pregador somente o pastor, todos que pregam a palavra, ou seja, que falam sobre Cristo, se nós falarmos com clareza, com conhecimento, com profundidade, não precisa ser com grande profundidade, mas com conhecimento, porque senão vamos falar do Evangelho para algumas pessoas e somos persuadidos a falar, a concordar com o que eles falam. Não, então por isso que eu tenho que ter clareza, tenho que ter conhecimento, uma certa profundidade e fidelidade ao texto que está escrito. Isso é para todos aqueles que proclamam a palavra de Deus. Nem que seja um verso, Deus amou o mundo de tal maneira, ou o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qualquer versículo que ele venha a comentar, que ele venha a dizer, ele tem que fazer com fidelidade ao que ele está lendo, aonde está inserido esse versículo. Então podemos ver que se eu usar a palavra do Senhor como ela é, com fidelidade ao texto, nós vamos poder ver almas que se renderão, irão se render ao Senhor Jesus. Não é por causa do nosso falar, da nossa dicção, do nosso conhecimento. É pelo Espírito Santo do Senhor. E é através da exposição da palavra de Deus. Então, nesse versículo, o Senhor Jesus nos apresenta algumas condições para que o homem chegue a obter a salvação. Epa, alguma coisa. O Senhor Jesus apresenta algumas condições para que o homem chegue a obter a salvação. Mas a salvação não é pela graça? Sim, a salvação é pela graça, mas pela graça da parte de Deus. É pela sublime graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, a obtenção da salvação é pela graça da parte de Deus e da nossa parte. Bom, é o que o Senhor Jesus nos apresenta nesses versículos. O Senhor Jesus quer ver se temos os pré-requisitos para podermos receber tão maravilhosa e imerecida salvação. E o que é que ele diz? Aquele que ouve. Então, devemos ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, ninguém chega à salvação. Então, é um pré-requisito. Não que isso impede ou garante a salvação. Salvação é pela graça do nosso Deus para conosco, mas nós devemos ouvir a palavra de Deus. E como todo homem deve ouvir e deve escutar a palavra de Deus, para que isso aconteça, para que ide pregar o evangelho a toda criatura, para que isso aconteça, para que toda criatura ouça sobre o evangelho, é preciso que alguém fale para o mundo sobre a palavra. Então, em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito, de sorte que a fé é pelo ouvir. Então, a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos que fazer desta forma. Falar sobre a palavra de Deus. Muitas vezes ouvimos que um testemunho ajuda. Sim, um testemunho ajuda, com certeza. Não é
indispensável, mas a salvação e a nossa fé é acrescentada pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que ouve. Então, a mensagem transmitida pela exposição do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a mensagem que eu tenho que falar, ela deve ser simples, porque a palavra do Senhor é simples. Ela é aquele que proclama a palavra, ele deve ser fiel à palavra, aquilo que ele está lendo e o que a palavra diz sobre aquilo que ele está proclamando. Ela tem que ser direta, sem rodeios. Muitas vezes encontramos pessoas que passeiam por diferentes situações e, em vez de ir diretamente ao quê? A Cristo Jesus, porque a mensagem deve ser centrada em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que nós falamos, toda a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, fala sobre o Senhor Jesus. Não é que vai falar sobre Abraão, Isaac, Jacó e o Senhor Jesus não está lá naqueles conteúdos. Está sim. Porque a palavra de Deus culmina, como está escrito, no determinado tempo, no tempo determinado pelo Senhor nosso Deus, nasceu o nosso Salvador. Então é naquele tempo exato, tinha que ser naquele tempo. E tudo na palavra de Deus é assim. Deve ser centrada em Cristo Jesus. Então sabemos também que o Espírito Santo é quem abre os ouvidos do nosso coração. Por isso, muitas pessoas que não têm o Espírito Santo ouvem com os ouvidos, o que é natural. Vocês estão ouvindo com os ouvidos, não é com os olhos. Mas essas pessoas que veem apenas com os olhos naturais, mas elas não entendem com o coração. Por isso que necessitamos também que o Senhor nos acrescente a fé. E é o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos. Não somos nós que vamos acrescentar a fé, ou é nosso mérito que nós chegamos até aqui, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor nos escolheu, e nós fizemos isso ou fizemos aquilo. Não. É tudo por causa dele e através dele. Então, o segundo ponto, nós devemos crer em Deus. O Senhor Jesus escreveu nesse versículo, e nós devemos crer naquele que me enviou, disse Jesus. Então, crer em quem? Em Deus, que é aquele que me enviou. Então, esse é o segundo requisito que ele quer que tenhamos. Primeiro, aquele que ouve. E ele também deve ouvir e crer. Então, ouvir, que é o primeiro, quem ouve a minha palavra, ouvir não é o suficiente. É também necessário crer com o coração. Então, devemos crer naquele que é o nosso Deus e nosso Pai. Segundo esse versículo que o Senhor Jesus falou ao povo. É necessário crer com o coração. Crer com o coração significa o quê? Crer não é apenas concordar com os relatos bíblicos. Eu conheço a Bíblia, eu sei, isso é verdade da Bíblia. Isso é uma verdade. Isso daí é crer? Não, isso é concordar com os relatos bíblicos. O que não está fazendo nenhum favor, nem nada demais. É obrigação concordar com os relatos bíblicos. Mas a palavra de Deus diz que até os demônios creem e estremecem, e tremem. Porque eles conhecem muito mais a Deus do que nós. Então, nós devemos o quê? Crer, ouvir, crer no nosso Deus amado que enviou o seu Filho amado. Então, crer significa confiar de todo o coração e com toda a alma. Então, aí eu creio. Crer também é se entregar totalmente à verdade que você ouviu da palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus, mas isso daqui não, isso aqui não está certo. Não serve para mim. 99%? Não é assim. Eu tenho que crer totalmente
naquilo que eu ouvi da palavra de Deus, que está escrito, ou que eu ouvi, ou que eu li. Então, crer é reconhecer também que nós somos somos pecadores. Éramos pecadores perdidos, mas fomos achados, mas continuamos pecadores. Então, devo crer, porque está escrito que todos nós somos pecadores, então eu estou no meio dele, e você também, todos nós, e temos que reconhecer que nós ainda somos pecadores. Agora, não mais perdidos, mas fomos achados. E a honra e o louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos achou. Então, crer também é responder ao chamado ou à ordem de Deus, como fez Abraão, o exemplo do pai da fé. Então, Abraão é o exemplo que nós temos, ou temos muitos outros, é claro. Mas ele creu e ele respondeu à ordem de Deus. Lembra o que ele fez? Então, isso sim é que é crer. Não é crer com reservas. Não tem. Crer com reservas não creu. É outra coisa, é outra palavra aqui em português que eu nem sei qual é. Então, isso não é crer. Crer é obedecer ao chamado ou à ordem de Deus. Assim também como fez Paulo. O que ele era, depois que ele teve o encontro com Jesus, aquele chamado, e depois o que aconteceu com ele após esse chamado. Também podemos ver essa transformação. Então, o caráter da salvação, que está escrito neste versículo, eu entendo que é imediato. O que significa isso? Aquele que tem a vida eterna, está escrito. Então, não é aquele que terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. E, pelo que eu entendo desse texto, esta vida eterna começa no momento em que cremos e aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, em Cristo Jesus, nós já estamos salvos e completos, porque a salvação é completa, não precisa acrescentar mais nada, nem sacrifício, nem boas obras. As boas obras já são consequência da salvação. A salvação não é a consequência das boas obras. Nenhuma boa obra leva a nenhuma salvação. Mas a salvação leva às boas obras. Então, nós já temos, aqui está escrito, ele tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Não é que vai ter depois que morrer. Eu não creio desta forma. Então, a salvação do Senhor Jesus é completa. Assim como ele disse na cruz do Calvário. Está completo, está consumado. Em terceiro lugar, a salvação em Cristo é definitiva e irreversível. Definitiva e irreversível. Definitiva e irreversível. Duas palavras bem semelhantes, mas não são iguais. Por quê? Porque o Senhor Jesus pode salvar completamente todos aqueles que, por ele, e somente por ele, se achegam a Deus. Então, esta é uma certeza que a palavra de Deus nos dá. Salvação pode salvar completamente. Quem? Todos aqueles que se achegam a Deus, porque ele disse, a Deus, crê, não? E se chegar a Deus através dele, por ele e somente por ele. Quarto lugar, a salvação em Cristo Jesus tem poder para mudar para melhor a vida de todos nós. Para mudar tudo em nossa vida, sempre para melhor. Não é a ação de Deus que vai mudar a sua vida ou a minha vida para pior. É a ação de outra coisa. Ou de algo que não é o Senhor Jesus, que não é a ação de Deus, que não é a ação do Espírito Santo. A salvação do Espírito Santo sempre leva a cada um de nós para uma mudança para melhor. Então, podemos ser uma nova criatura. E por que podemos ser uma nova criatura? Por causa desta mudança.
que o Espírito Santo produz em nós. E já não, como escreveu o nosso querido irmão Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, ele já nos deu esse versículo maravilhoso. Já não sou eu quem vive. Fisicamente é ele que vive, é claro. Mas, espiritualmente, Cristo vive em mim. Então, esse que é uma importante, um importante fato que nós devemos ter em nossa mente, sabendo que fomos transformados por Cristo e agora não vivo mais eu espiritualmente, mas Cristo vive em mim espiritualmente, porque o Senhor nos concedeu o seu Espírito Santo para habitar em nós. Para habitar em nós, para fazer o quê? Não é para ficar dando pulo dentro da igreja, não. Nem é para proclamar o evangelho lá fora, isso sim. Para ser obediente à palavra de Deus, para ser benigno, bondoso com os demais irmãos em Cristo, que é o amor de Deus. Então, nós estávamos mortos no pecado, como está escrito, mas agora estamos vivos em Cristo. Então, Cristo vive em mim e eu tenho que expressar para os outros aquilo que é o Espírito Santo vivendo dentro de mim. Então, e podemos concluir que o Evangelho do Senhor Jesus é claro e nos adverte, e nos ensina, e nos corrige quando necessário. Sim, aquilo que está no Evangelho é fiel. Então, o Senhor Jesus, nesse versículo, ele nos deu esta ordem. Ouça a palavra de Deus, aquele que ouve, aquele que crê, creia em Jesus, que ele é o Filho do Deus vivo, obedeça a palavra, pratique a palavra. Se juntarmos, não somente estas, eu escrevi 4, ouvir a palavra, crer em Jesus e obedecer a palavra, praticar a palavra. Mas, se você e eu, se fizermos essas 4 atividades que o Senhor Jesus nos adverte, então você tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, é isso que nós devemos ter em mente quando lemos este versículo. Claro que tem um outro texto que pode ser de muita preocupação para muitos, mas nós estamos falando daquelas pessoas que aceitaram Cristo Jesus, aceitaram o seu sacrifício, ouviram a palavra, creram na palavra, creram em Senhor Jesus, obedeceram e continuam obedecendo a palavra, continuam praticando a palavra. Então, como eu disse, não somente esses pré-requisitos, mas também outros, então você tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, aquele que não tem já está condenado. Mas não sou eu que estou aqui acrescentando algo ao que o Senhor Jesus disse. Mas nós sabemos que nós devemos ouvir a palavra, crer no Senhor Jesus e continuar obedecendo a palavra e praticando a palavra. Amém? Então, poderemos ter a vida eterna que já se iniciou para cada um de nós. E, como o Senhor Jesus disse, não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Amém? Então vamos aqui à nossa Santa Ceia do Senhor, este privilégio que temos nesta noite, de compartilharmos juntos a Santa Ceia do Senhor. O nosso texto para a Santa Ceia do Senhor está na carta do apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Não se encerra ali, as informações são mais
abrange mais versículos, mas vamos ler apenas esses versículos, do 23 ao 26. Assim está escrito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Então, um texto importante que continua com mais algumas recomendações, ou mais algumas advertências, não são recomendações, não. Algumas advertências sobre como devemos participar da Santa Ceia. Aos irmãos que estão nos vendo nesse momento, que cada um possa participar da Santa Ceia com alegria, sabendo que participamos do corpo e do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aqui, vamos inicialmente orar ao Senhor e tomar o pão, para que cada um possa estar sendo abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este privilégio desta Santa Ceia do Senhor, ó Deus Santo, que o Senhor tem nos permitido, a cada um desses teus filhos, dos teus servos, do teu povo, e neste momento tem o pão e o cálice em suas mãos. Que o Senhor ali esteja abençoando a cada um deles, segundo a tua graça, a tua infinita misericórdia, o teu amor e a tua bondade. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Senhor Jesus, porque fazemos em memória do teu sacrifício e também fazemos em obediência ao teu mandamento. É no nome de Cristo Jesus, Pai, que nós te agradecemos. Amém. Então, vamos aqui pegar o pão. Pequeno pão. Os irmãos que têm o pão. Aqui temos o nosso pão. E o Senhor Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, tomai e comei, fazemos isto em memória e em obediência ao que o Senhor Jesus nos ensinou e nos ordenou a fazer. Participamos juntos, nossos irmãos. Aleluia. O Senhor, cada um possa ser purificado, possa reconhecer que dependemos do teu sacrifício vivo na cruz do Calvário. É no nome de Cristo Jesus, Pai, que nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos neste mundo. Continua a estar com cada um de nós. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos louvar a primeira estrofe do hino 39, Alvo Mais que a Neve. Amém? 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Aleluias. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E tendo tomado o cálice, semelhantemente, também, depois de cear, de participar da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Então, sempre nos lembrando que é o testamento, é um novo testamento, é uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Efetivo, eterno, sem necessidade de acrescentar ou retirar algo. Perfeito. E nós te agradecemos, ó Deus e Pai, porque nós devemos fazer isso todas as vezes que bebermos. Em memória de mim, está escrito. Então bebemos, participamos, mas para nós representa o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Por quê? Porque nós nos lembramos em memória, na nossa memória, a nossa lembrança e o nosso reconhecimento de que Cristo Jesus derramou seu sangue inocente em nosso lugar. E agora participamos no nome do Senhor Jesus. Participamos juntos, nossos irmãos. Aleluia, te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício vivo. Senhor, por esta nova aliança no teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, porque esta também é uma certeza da nossa salvação. Fica com cada um desses teus servos, perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas ofensas, diante de ti e diante dos homens. Nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvamos ao Senhor com mais uma estrofe. A segunda. 1, 2, 3. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluias. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ó Jesus amado, Deus querido, somos gratos a Ti por tão grandes bênçãos de mais uma semana, de mais um dia. E agora temos participado do Teu corpo e do Teu sangue. Por isso, permanecemos confiando em Ti, ouvindo a Tua palavra, crendo em Ti, ó Deus e Pai, crendo no Teu sacrifício vivo, Senhor Jesus. A cada um desses Teus servos, desses Teus santos, conduze-nos, Senhor meu Deus e Pai, aonde estivermos neste dia, guardando, protegendo, livrando, Pai, de todo perigo, todo acidente, todo mal, e que seja uma semana da Tua presença. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor providenciará todas as coisas, todas as nossas necessidades serão supridas por Ti. No nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, é que nós Te pedimos a Tua presença santa e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, nossos queridos irmãos em Cristo, e guardem mais uma semana. Muito grato por estarem conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém.